pessoal lá em Londres. Vamos lá, seguindo a editoria internacional, agora aqui no More, neste domingo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi reeleito com uma votação recorde. Ele recebeu quase 80% dos votos. Caio, nos áureos tempos do Lula. É unânime. Nos áureos tempos do Lula era essa aprovação. Era Ele essa pra aprovação. cima disso aí, hein? Ó, chegando, hein, Caio? Vamos lá, o presidente Vladimir Putin, ele vai ser agora, se ele cumprir os próximos 6 anos, se nada de errado acontecer, ele só vai ficar atrás do ditador Joseph Stalin, que ficou mais tempo do que o próprio Putin no poder. O que acontece? Você se lembra que em 2011, nas eleições parlamentares da Rússia, você fala, pô, mas eu me lembro que eu vi um monte de protesto e tal. Nas eleições parlamentares, houve muita denúncia de fraude na Rússia, e com isso, a população foi à frente do Kremlin, pediu alguma providência do governo, pediu a saída do Putin, enfim. Aí, para a eleição presidencial de 2012... O governo, o Kremlin, virou e falou o seguinte: bom, a gente vai fazer, já que tem tanta denúncia de manipulação dos resultados, a gente vai instalar muitas câmeras nas sessões eleitorais para que todo o povo consiga acompanhar em tempo real o que está acontecendo nas sessões eleitorais e também na apuração. O governo da Rússia investiu o equivalente a quase R$1 bilhão na compra de câmeras. Porém, no dia da eleição, as câmeras, muitas delas não funcionaram, durante a apuração também ninguém conseguiu acompanhar nada, ou seja, as eleições russas sempre são permeadas por algumas denúncias, alguma desconfiança de que haja manipulação. Isso tudo aconteceu em 2011, 2012, Putin acabou entrando para o poder mesmo assim. Por que há tanta desconfiança? Além dessas coisas estranhas que aconteceu em 2011, aconteceu em 2012 com as câmeras, os institutos que fazem as pesquisas de intenção de voto são controlados pelos governos. As comissões eleitorais, como se fossem aqui o Tribunal Superior Eleitoral, Superior Eleitoral, lá também é controlado, as comissões são controladas pelo governo. A imprensa é toda controlada pelo governo, ou seja, os outros partidos também não conseguem aparecer tanto, porque já que a imprensa é controlada pelo governo, ela pinta de que o Putin é um baita cara legal, a situação na Rússia tá muito boa e tal, fica muito difícil para os outros candidatos aparecerem. As pesquisas de intenção de voto também são controladas pelo governo. Todos os outros candidatos juntos não davam 20% das intenções de votos na última pesquisa feita em fevereiro. O candidato que poderia ameaçar um pouco mais a ascensão de Putin, ele está preso por alguns antecedentes criminais, ou seja, ele foi impedido de concorrer. Somado a tudo isso, fica muito fácil para o presidente, eu ia falar Donald Trump, governar. Vladimir Putin, exatamente. Porém, é inegável. 80%, pô. Sim, é inegável que ele tem uma boa reputação lá na Rússia. Depois do governo do Boris Yeltsin, o antecessor dele, na década de 1990, a Rússia estava com uma crise econômica tremenda, superinflação, enfim, não estava numa situação favorável. E o Putin, quando entrou no ano 2000, ele tomou algumas medidas, sobretudo a nacionalização da companhia de petróleo, que é a base mais forte da Rússia, e isso ajudou a impulsionar a economia, houve o crescimento de uma classe média fortalecida, enfim, isso melhorou a imagem do Putin. Ou seja, somando todos esses fatores, deu no que deu nesse domingo, o Vladimir Putin vai governar até 2024. Isso mostra que o processo eleitoral russo, ele é bastante diferente do que acontece aqui no Brasil, mas muito parecido também, porque você tem uma situação esquisita, você fala, pô, peraí, mas um monte de gente querendo que ele saia, aí ele ganha com essa maioria esmagadora. Você já viu esse filme em algum lugar aqui no Brasil, ou Edgar, ou não? Parece mesmo, como você colocou, parece uma réplica das coisas como elas acontecem por aqui. Agora, eu fico pensando, parece que tá todo mundo, se ele tem 80% dos votos aí na Rússia, parece que as pessoas estão satisfeitas, né? Mais ou menos. Tem um instituto que faz pesquisas. Você acha que seria possível você manipular toda essa É possível. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Você sabia que existe um instituto que é não governamental, que faz também o acompanhamento das eleições, e há toda uma perseguição. Eles estão se diziam até ontem, domingo, com uma perseguição, uma pressão nunca vista antes. Por exemplo, alguns auditores estavam saindo para trabalhar e encontravam os pneus dos carros furados. Um deles foi preso por acusação de crime que não cometeu. Enfim, é um processo bastante
falar. Edgar, Bruno. tem Fala. um documentário Vai que a gente tem que ir pra Brasília, hein? documentário na Netflix, que é o Ícaro, que até venceu o Oscar, né? Que tem denúncias fortes contra o Putin nesse esquema de antidoping, né? Com relação Sim. aos atletas na Rússia. Ah, isso desde sempre, né? O diretor lá do laboratório, né? Fala que ele estava totalmente envolvido, que ele que criou essa comissão, né? Pra burlar lá Sim. os exames dos atletas. Enfim, eu acho que esse controle que o Caio falou da mídia, né? Acaba às vezes mascarando Aham. essas Baita denúncias. profissional, hein? Olha aí, ó, dá peninha. Baita. Dá peninha, hein?